No Alta Rotação de hoje, segunda etapa do Campeonato Carioca de Turismo. Terceira etapa da Copa Fusca Paulista. Primeiro salão do carro personalizado no Rio de Janeiro. Quinta e sexta etapas da Turismo N em São Paulo. E polêmicas na pista. Um acidente envolvendo os pilotos Jorge Cláudio Schumacher e Marcos Torres na quarta etapa do Carioca de Turismo de 2001. Segunda etapa do Campeonato Carioca de Turismo no Autódromo de Jacarepaguá. Os carros são divididos em 4 categorias. A Light, que reúne os modelos Volkswagen Voyage, a CTM para os carros injetados, na Copa Gol só Gol Volkswagen carburado e tem também a Speed 1600, que reúne o tradicional e conhecido Fusca. Temos 21 carros inscritos. Vamos conferir o grid de largada na pole position. Jorge Cláudio Schumacher é da categoria Gol. Em segundo, Wilton Neto. Terceiro, René Junqueira. Todos dois também da categoria Gol. Em quarto, Fissori Massimiliano, que é da categoria CTM. Em quinto, Nelson Silva Júnior, também da CTM. Em sexto, Zeca Rodrigues. Sétimo, o Fábio Martins. Na oitava posição, melhor carro da categoria Light, Luiz Ricardo Oliveira vai largar. Depois, na outra bateria, entra o Beto Mercadante. Em nono, Jefferson Pérez. Décimo, Damião Robalo. 11º, Catateco, que é o Onassis Souza, correndo em dupla com Alexandre Barros, que não é o motociclista. 12º, Furusca Monte. Em 13º, William Lube. 14º, Marcelo Almeida, corre em dupla com Edmilson Maciel. 15º, Luiz Guilherme David de Paula. 16º, Daniel Pepino, corre em dupla com José Henrique. 17º, Francisco Regis. 18º, Zahir Abed Júnior, o melhor da categoria Speed 1600 nesse grid. Em 19º, Marco Aurélio, corre em dupla com Daniel Craveiro. 20º, Adolfo Craveiro. 21º, Arnaldo Soares. E o Kaká Tanuri capotou com o carro no Armap e ele ia correr em dupla com o Cláudio Niterói. Portanto, eles não vão participar desta etapa. O Fusca 143 do Sérgio Sapatinho só vai ficar pronto para a segunda bateria e o sinal verde já acendeu. Começa a segunda etapa do Carioca de Turismo. Autódromo Nelson Piquet em Jacarepaguá. Pelotão se dirigindo à curva 1. Jorge Cláudio Schumacher mantém a primeira posição. Wilton Neto é o segundo. Em terceiro, René Junqueira. Wilton Neto da equipe W2, que tem também o William Lube e o Fissori Massimiliano, no carro 27, que fez o melhor tempo no grid entre os carros da categoria CTM. Jorge Cláudio Schumacher, da Disnave, mantém a ponta com o seu Gol. Segunda posição, Wilton Neto, da W2. Em terceiro, René Junqueira, da René Junqueira Assessoria Contábil. Em quarto, temos o Nelson Silva Júnior, o piloto da PST. E olha a atravessada indo para a grama, o carro 3 do Marcelo Almeida. Mas ele vai continuar na prova. Descendo o retão, o líder, Jorge Cláudio Schumacher. Na segunda posição, o carro laranja, número 22, de Wilton Neto. Em terceiro, o René Junqueira. Em quarto, Nelson Silva Júnior. O Nelsinho é o primeiro entre os carros da categoria CTM. Os outros 3 são da categoria Gol. Conferindo a liderança do Schumacher, depois do Wilton Neto, Junqueira, Nelson Silva Júnior, Fissori, Zeca Rodrigues. O Fábio Silva em sétimo, depois Luiz Ricardo Oliveira, primeiro da Light. Em oitavo, em nono, Jefferson Pérez. Em décimo, o Catateco, que é o Onassis Souza. Tá aí o líder. Carro 25 da Disnave, Jorge Cláudio Schumacher. Essa é a curva dos 90 e você confere como a turma escorrega. Alguns beliscam ali a zebra por dentro, passam junto da terra e levantam aquela poeira. E o Zahir Abed, no Fusca prateado, é o primeiro da Speed 1600. Zahir Abed é de São Paulo, veio participar dessa prova no Rio de Janeiro. Aí o líder, Jorge Cláudio Schumacher. E o Marcelo Almeida, depois daquela saída de pista, vai para os boxes. Tá aí o Damião Robalo puxando um trem forte, na cola dele o William Lube. E mais atrás, no carro prata, o Catateco, Onassis Souza, com o pneu furado, vai saindo da pista. Pneu dianteiro esquerdo furou. Olha a briga pela segunda posição na CTM, o Fissori no carro branco e vermelho, Fábio Martins no verde, amarelo e branco. E tem a rodada aí do Adolfo Craveiro, o Fusca 74. Ficou ali de porta aberta. Schumacher mantém a ponta, consegue pequena diferença de Wilton Neto. René Junqueira mantém a terceira posição. Daí o Damião Robalo agora mais tranquilo, conseguiu se afastar do William Lube. E o Furusca Monte se perde na saída do cheirinho, come uma grama, mas perde pouco tempo. Está de volta. Esse é o Zahir Abed,
o paulista que vai liderando na Speed 1600. E continua a disputa na segunda posição da CTM. O Maximiliano Fissori levou ali um esbarrão do Fábio Martins, que foi embora. Esse é o líder da categoria Light, Luiz Ricardo de Oliveira. E o líder da CTM é o Nelson Silva Júnior com o Corsa. Daí, número 11. O Catateco foi para os boxes, trocou o pneu furado, voltou e se atrapalhou na curva Nonato. Agora ele alinhou o braço e continuou na prova, enquanto o Schumacher é pressionado pelo Wilton Neto nesse finzinho de prova. E olha só, o Fissori veio rápido demais no cheirinho, perdeu a mão, está procurando o caminho de volta, achou. E vamos para a chegada. Wilton Neto pressionando o Jorge Cláudio Schumacher, que vai faturar a primeira bateria. O piloto da Disnave faz a curva da vitória. O René Junqueira vem na terceira posição. Vitória de Schumacher. Segundo, Wilton Neto. Terceiro, René Junqueira. Em quarto, Nelson Silva Júnior, que vence na categoria CTM. Zeca Rodrigues é o quinto, depois Fábio Martins. O Fissori, Luiz Oliveira vencendo na Light, Zahir Abed no Fusca Prata vencendo na Speed 1600. Vamos para a largada da segunda bateria. O grid é ordenado de acordo com a chegada na primeira. Sinal verde, mais uma vez aceso. Jorge Cláudio Schumacher larga bem, mantém a ponta. Wilton Neto fica na segunda posição. René Junqueira o terceiro. Nelson Silva Júnior o quarto. O quinto é o Zeca Rodrigues. Sexto, Fábio Martins. Sétimo, o Fissori Massimiliano. Daí o pelotão dianteiro, com o Schumacher já conseguindo uma pequena diferença. Essa é a curva 2 do Autódromo Nelson Piquet em Jacarepaguá. Na oitava posição temos o Beto Mercadante. E na sequência, William Lube, Luiz Guilherme, Francisco Regis, Alex Barros, Damião Robalo, Jefferson Pérez, Zahir Abed Júnior, José Henrique, Marcelo Silveira, Sérgio Sapatinho, Daniel Craveiro e Adolfo Craveiro. Você viu o pelotão dianteiro já entrando na curva Nonato. Mais lá atrás, a saída da curva do Cheirinho. Uma curva muito rápida. Aí você vê a briga pela primeira posição. Wilton Neto atacando o Jorge Cláudio Schumacher, que se defende muito bem. O René Junqueira vai colocando por fora. É o novo vice-líder da prova. E olha só, o Sérgio Sapatinho rodou. E temos mais um acidente envolvendo o Fissori e o Zeca Rodrigues. Os dois ficaram na saída da curva sul. O Jorge Cláudio Schumacher mantém a liderança. Na segunda posição, René Junqueira. Terceiro, Wilton Neto. Junto deles, o Nelson Silva Júnior. Carro 11, primeiro da categoria CTM. No Fusca Prata, o Zahir Abed Júnior vai liderando a categoria Speed 1600. E olha só, Sérgio Sapatinho rodando novamente. Alexandre Barros também se enrola. Ele entrou no lugar do Catateco e foi para fora da pista. A turma do kart se enroscando na Turismo N. E olha só, Wilton Neto, carro laranja, ultrapassando o René Junqueira, passando para a vice-liderança que já tinha sido dele. O René tenta dar o troco, o Jorge Cláudio Schumacher agradece essa disputa, porque enquanto isso ele pode ir abrindo. Entrada da curva da vitória, trava a roda o Wilton Neto, piloto do carro 22 da equipe W2 Racing, fica com a vice-liderança, René Junqueira junto. E olha só, o gol número 1 do Zeca Rodrigues, por dentro ali, acabou dando um toque no Fábio Martins, que rodou. E aí, mais uma rodada do Sérgio Sapatinho, que está chamando as atenções. Aí o Beto Mercadante, que lidera na categoria Light. E a corrida chegando ao final. Jorge Cláudio Schumacher vem para faturar. Juntinho dele, Wilton Neto em segundo. René Junqueira é o terceiro, mesmo resultado da primeira bateria. O Nelson Silva vence na CTM. E olha a chegada sensacional do Beto Mercadante, que vence na Light, com o Zahir Abed, que vence na Speed 1600. Passou uma das duas baterias. Na Copa Gol, vitória do Jorge Cláudio, em segundo Wilton Neto, terceiro René Junqueira. Na CTM, vitória de Nelson Silva Júnior, segundo Fissori Maximiliano, terceiro Fábio Martins. Na Turismo Light, vitória da dupla Luiz Ricardo Beto Mercadante, segundo Damião Robalo, terceiro a dupla Alex Barros Catateco. Na Speed 1600, vitória do paulista Zahir Abed, em segunda dupla Marco Aurélio Daniel Craveiro, em terceiro Adolfo Rosa Craveiro.